Olá! Hoje o Conexões, mais uma vez, fala sobre Goiânia, já que nesse dia 24 a cidade completou 81 anos. E a TV UFG sempre discute e também celebra a nossa capital. Bom, e dessa vez, para falar mais sobre Goiânia, nós temos aqui no estúdio o professor Orieste Gomes, que é historiador e geógrafo. Muito obrigada, professor Orieste, pela presença. Um prazer imenso estar aqui nesse ambiente que é minha casa, né, de formação e de exercício profissional. Bom, e também contamos com a presença do historiador e professor da Faculdade de História aqui da UFG, professor Cristiano Alencar Arraes. Muito obrigada, professor. Obrigado pelo convite e espero que nós possamos ter um debate animado e proveitoso aqui. Bom, mas antes do debate, você confere uma matéria agora falando um pouquinho sobre os 81 anos da nossa capital. Goiânia, quando eu cheguei aqui, em 55, e já tem experiência de sobra para falar de Goiânia. Goiânia é o melhor lugar que se tem de morar. Eu não achei até hoje, assim, a cidade que eu visitei, que comparasse com um lugar melhor para morar que Goiânia. Eu vim para Goiânia, eu tinha 10 anos. Quer dizer, eu fui criado aqui, né? Mas aqui é uma cidade maravilhosa. Aqui é o berço das capitais. Eu adoro Goiânia. É comum ouvir declarações de amor como estas à capital goiana, tanto de quem nasceu aqui quanto de quem escolheu a cidade para morar. Muitas são as qualidades de Goiânia que mantêm os nativos e atraem os migrantes. A beleza dos parques e praças, a receptividade das pessoas, a fartura da comida. Tem gente que diz até mesmo que quem bebe a água de Goiânia não sai mais daqui. Mas a jovem metrópole, que acaba de completar 81 anos, já apresenta problemas que entristecem os amantes da cidade, como a violência urbana e o abandono e sujeira de várias regiões. Eu gosto daqui, só que tem droga, né, menino? Roubo, morte, não, é muita coisa que tem que arrumar, né? Vamos ver se essa mudança vai ajudar. Não, eu saí de Goiânia para estudar e depois eu sempre volto, porque meus pais moram aqui. Na verdade, eu sinto aqui como meu lar, minha cidade. E eu volto todas as vezes, volto todas as férias. E eu estou um pouco assustada com Goiânia, porque Goiânia é uma cidade muito bonita, planejada, é uma cidade linda, que todos os turistas gostam, além de ter um clima muito bom. Mas eu estou assustada com a sujeira de Goiânia. Todos os lugares, muito sujo. Setor Sul, que era uma réplica da França, que foi trazido para cá, eu achava muito bonita. E, infelizmente, aquelas praças estão assim sujas, que dá vergonha de trazer um turista para cá. Parte do problema pode ser solucionado com os investimentos do PAC Cidades Históricas, que será direcionado principalmente para a conservação de regiões centrais da cidade. Nós conseguimos a aprovação de uma verba de 22 milhões e 500 para serem aplicados na Praça Cívica e na antiga estação ferroviária. E uma vez nós executando esses dois projetos, que serão executados agora, nós vamos poder pleitear recursos para os demais 8 projetos, que são todos voltados para a aplicação no Centro Histórico de Goiânia e no Núcleo Histórico de Campinas, ali na Praça Coronel Joaquim Lúcio. A Prefeitura também promete investir em outras áreas, como na segurança pública e na saúde. A Prefeitura conseguiu um volume recorde de recursos para serem aplicados na infraestrutura da cidade. Então, hoje, o prefeito Paulo Garcia tem em mãos em torno de R$1 bilhão alocados para investimentos, principalmente na área de mobilidade urbana, na saúde e na educação, e em segurança pública cidadã. Bom, para começar com o senhor, professor Orieste, o senhor participou com a gente do Nossa História, o ano passado também no nosso especial de 80 anos. Queria que o senhor falasse um pouquinho, o senhor falou daquela vez sobre os 80 anos e agora sobre os 81 anos de Goiânia. Goiânia chegou bem aos 81 anos e o senhor também, que tem a mesma idade que a nossa capital, pode falar muito bem sobre isso, né? Eu acho que quando a gente vê Goiânia no presente, eu sou obrigado a retornar ao passado, né? Porque eu busco o passado para entender a realidade presente e uma projeção futura, né? Daquilo que almejamos de melhor para a sociedade, né?
Então, quando a gente vê a Goiânia dentro desse contexto, é lógico que a temporalidade é pequena do ano passado para este ano, né? Mas nós temos um quadro, de certo modo, preocupante, na minha opinião, né? Existe uma questão fundamental que abrange não só Goiânia, que é um contexto muito maior, né? Porque é um contexto de ordem, vamos falar só nacional, né? Que envolve um processo de violência muito acentuada. Violência aqui num termo geral, né? Abrangente. É uma violência física de ordem que se pratica muito forte, principalmente contra os menores abandonados, né? É uma política errônea que se pratica de resolver a questão pela força, né? E hoje existe até hoje dentro da realidade os nossos políticos, né? Infelizmente grande parte deles são politiqueiros, que coloca a questão da diminuição da maioridade penal, que é um verdadeiro crime, que essa não é a solução, né? Existem os caminhos para dar a solução, que é lógico que são caminhos, não são fáceis, né? Então, nesse sentido. Temos uma violência de ordem ambiental muito forte, né, que se pode ver, presença muito de poluição atmosférica, poluição à base do lixo, né, muito acumulado, né, uma poluição que, de certo modo, ela está atingindo grande parte daquilo que nós chamamos a base, né, do território, do ponto de vista de preservar esse território ambiental, né, para que possa existir um meio ambiente saudável, né? Então, a poluição atinge a questão da água, que é fundamental, a questão do solo, o solo está compactuado cada vez mais, né? O saneamento básico falta em grande parte, né? Porque é uma cidade que se abriu, né, para a periferia. Quando a gente vê a história de Goiânia a partir, desde a comissão, né, que foi instituída em 1932, depois a escolha do sítio, que caiu em Campinas, nas 3 fazendas básicas, né, Botafogo, Crimeia e Vaca Brava, e depois você tem a caminhada que vai até 50, em que realmente aí tem o projeto de colocar dentro do planejamento do Atílio Correia, né, estabelecer um desenvolvimento à base do planejamento, depois complementado por Armando Godoy. Mas a partir de 50 você começa a romper esse planejamento, devido principalmente à especulação imobiliária, né? E depois na década seguinte, 60 para 70, começa a haver todo um processo de especulação mais acentuada, tanto a nível horizontalizado, e depois começa o crescimento verticalizado, que passou a ocupar o quê? Os espaços que foram deixados pelas imobiliárias, né, como reserva de estoque de valor, né? E aí começa a surgir o crescimento verticalizado. E o senhor, Cristiano, o que o senhor percebe também em Goiânia? Então, da fala, eu achei importante a fala do professor, porque o problema ambiental sempre esteve associado a Goiânia, né? Ao processo de construção de Goiânia, né? Então, o Atílio, por exemplo, o professor fala, né? O Atílio, quando ele começa a desenhar a cidade em 33, né? Quando o Armando Godoy ele entra no projeto após a saída do Atílio e projeta o setor sul, né? Muito embora os projetos sejam distintos, sejam bem diferentes, venham de tradições urbanísticas diferentes, né? Uma de matriz francesa, outra de matriz inglesa. Nos 2 casos, nos desenhos originais,
existe um ponto que é intocável entre os dois. O tema da preservação do entorno dessa cidade original, não é? Com a construção, por exemplo, de um grande parque, o Parque Botafogo, projetado. Por outro lado, a previsão, já tanto do Atílio e depois é explorado pelo Godoy, daquela região onde hoje está ali o parque ao lado do centro, ali o Botafogo. Não, tem o Botafogo de um lado e do outro lado tem o Buritis. Buritis. O Buritis. Então, nesse sentido, a cidade era para ficar ela tinha uma previsão de tamanho e depois disso a sua extensão ela seria feita de modo a formar cidades satélites, como por exemplo Campinas e outras cidades. Bom, a partir então de 50, o que houve foi que os dois construtores de Goiânia, o Abelardo e o Jerônimo Coimbra Bueno, eles acabaram loteando uma série de regiões nesse entorno e fazendo com que a cidade, que tinha um relativo planejamento, uma relativa expectativa, não só sobre a quantidade de habitantes, mas também sobre a qualidade de vida desses habitantes, ela se perdesse. E Goiânia se tornasse, portanto, a partir do final de 40, essa dimensão de cidade planejada. Ora, esse tipo de perspectiva, né, de abertura para a especulação imobiliária que ocorre em 40, me parece que é o mesmo processo que ocorre hoje em dia. Né? Esses últimos 2 anos, né, do ano passado para cá, a grande discussão que se tem em relação a Goiânia está associado ao tema da especulação imobiliária. Como é que as empresas construtoras, as imobiliárias, elas podem se apropriar de áreas públicas com o aval do poder municipal. Né? E como é que a qualidade de vida da população ela não é levada em consideração. Né? Então, pensando essas décadas, né? Pensando em Goiânia, no momento em que nós estamos, eu me recordo muito do que aconteceu com Goiânia no início, na sua primeira década. Né? Como é que o processo especulativo foi danoso à Goiânia naquela época e como agora nós estamos vivendo um mesmo processo que não vai ser sentido em 2 ou 3 anos. Na verdade, daqui a 10 anos é que nós vamos efetivamente sentir os efeitos danosos dessa usurpação da cidade que é feita atualmente com o aval da Prefeitura de Goiânia. Esse bloco, infelizmente, chegou ao fim. A gente vai para um rápido intervalo e a gente continua essa conversa com o professor Cristiano e com o professor Arieste no próximo bloco. Voltamos com Conexões de hoje, que fala sobre Goiânia e os 81 anos da capital. Contamos hoje com a presença do professor Orieste Gomes e também do professor Cristiano Alencar, que vão falar um pouco mais com a gente sobre essa temática. Bom, professor, o senhor falou um pouco dessa questão da especulação imobiliária e também desse aval do poder público. Uma outra coisa que a gente tem sentido também na capital é o inchaço das periferias, as pessoas que têm um poder aquisitivo menor indo cada vez para mais longe dos centros e com condições precárias, às vezes falta de saneamento, falta de infraestrutura e principalmente uma dificuldade muito grande no transporte público que não atende bem essas pessoas. Como é que o senhor analisa isso, principalmente isso para o futuro? Uma massa migratória vindo ainda para essa região e as pessoas sem uma qualidade de vida, sem uma condição de vida nessa cidade. Então, eu creio que é importante ressaltar que Goiânia, desde a sua criação, ela é um espaço de convivência, não é? Um espaço em que aceita a pluralidade de indivíduos que vêm dos lugares mais distintos, não é?
Então, no início da sua construção, a Goiânia recebeu muitos baianos, muitos mineiros, muita gente oriunda do norte do Goiás, do antigo norte goiano. Na década de 50, por exemplo, no final da década de 40, recebeu imigrantes estrangeiros. Nas últimas décadas, talvez nas últimas 3, 4 décadas, né, Goiânia apresenta um ritmo de crescimento acelerado, que não pode ser visto como uma marca do processo de construção de Brasília, que também teve um peso importante no seu crescimento. A questão toda é como é que o Estado, e nesse caso específico, a Prefeitura, o Poder Municipal, ele lida com esse crescimento que, digamos, é natural, um crescimento natural da cidade. O fenômeno da metropolização, por exemplo, de Goiânia, né? O grande problema é que, e aí não é um problema de uma gestão, é um problema estrutural de Goiânia, é que o poder público, seja municipal, seja estadual, trabalha com uma perspectiva a curto prazo, atender demandas a curto prazo, o que significa dizer que não existe um projeto para pensar o crescimento de Goiânia. A curto prazo porque tem que atender demandas políticas. Ora, ao fazer isso, Goiânia acaba se tornando uma cidade sem um planejamento mínimo. E onde é que isso efetivamente se concretiza? Por exemplo, você citou muito bem aí no problema da mobilidade urbana, que é gravíssimo em Goiânia, não é? Qualquer cidadão hoje em dia percebe claramente que Goiânia não é uma cidade feita para se andar de ônibus, mas também não é uma cidade feita para se andar de carro. E muito menos para se andar de bicicleta. Não é? Nós não temos ciclovias em Goiânia. Não é? Esse arremedo de ciclovia da Praça Cívica à Praça Universitária, isso é uma brincadeira de mau gosto que foi feita pelo poder público. Nós não temos uma rede de transporte de transporte coletivo que atenda suficientemente a população. É uma das tarifas mais caras do país. E com uma infraestrutura precária, não é? A população é deixada à mercê das empresas de transporte público, e isso é sabido. Não é? As mobilizações do ano passado comprovam isso. Onde é que elas iniciaram? Não é? Isso é um fato. Não é? Por outro lado, também não é feito para o transporte individual, porque nós não temos uma rede de vias que comporte essa quantidade imensurável de carros que nós temos. Não existe reforma na rede viária que consiga dar conta dessa quantidade de carros. Não é? A população, nesse sentido, então, e a população mais pobre, ela se torna refém de um poder público e de um poder privado que tem pouco interesse em cuidar de demandas que são específicas dessas regiões. Não é? Nesse sentido, esse crescimento da população, e principalmente na região norte da cidade, ela demonstra claramente o abandono que a população de Goiânia vive em relação ao poder público. Falando mais de abandono, um pouquinho, voltando àquela questão da violência, professor, essa violência que o senhor falou na primeira resposta, ela é muito direcionada também a essa população que a gente comentou agora, que não tem essa infraestrutura, que não tem esse suporte. A gente vê uma quantidade altíssima de mortes de jovens de periferia, jovens negros. Como é que o senhor avalia isso também, já que o senhor tocou como um dos principais problemas de Goiânia a violência? Certo. Há um lado aí, que o Cristiano tocou agora, eu pego um gancho aí, que é justamente essa região mais pobre, norte, noroeste de Goiânia, que é uma região onde tem grandes porções de miséria, né? E quando a gente busca a questão da violência, principalmente a violência
contra os jovens, né, que eu levanto, a gente vê uma política errônea de governo, né? Eles não fazem uma análise que a violência vem de trás. Quando a gente examina a questão do menor, nós temos que verificar que é uma família que foi desestruturada a partir do, praticamente, o grande êxodo que aconteceu em 1970, né, quando houve a anexação do campo à economia de mercado capitalista. Então, produziu o quê? Milhões perderam as condições de permanência no campo, né? Aquele produtor nosso, seja o camponês, seja o pequeno e médio produtor, ele não teve condições mínimas de enfrentamento com as empresas multinacionais que chegaram para ocupar o campo. Então, nós tivemos aí os milhões de boias frias, né? Então, esse êxodo rural, que eu considero o maior crime que se praticou contra o homem nosso, o camponês, na história do Brasil, para mim, o maior crime foi esse. Essa destruturação, que estava dentro da relação entre a Revolução Verde em 50, que vai como tática e que vai ser estratégia em 70 para o advento, né, das grandes empresas para ocupar o campo. Isso estava dentro da chamada Divisão Internacional do Trabalho e do Território. Então, quando eu vejo a questão do jovem, eu tenho que pegar esse jovem que veio para a cidade, em função desse grande êxito, as famílias ficaram marginalizadas, tentaram o centro, né? O centro sempre é um local de atração pela produção capitalista, né, que oferece os retratos e as fotografias mais bonitas, atrativas, e esse jovem não teve condição de inserção. E aí nós temos a marginalidade, as famílias fazem um retorno para as periferias da cidade. E aí você tem o seguinte, quando você examina o aparato jurídico, o aparato institucional, né, inclusive o repressivo, sempre a lógica, né, é que a família é culpada pela condição desse jovem mexer com a droga, ser um marginal, etc. Quando essa não é a realidade. A família é um elemento, mas é um elemento mínimo, né? Então eles adotam a repressão pela repressão, né? E ao adotar a repressão pela repressão, o que se coloca nas políticas governamentais, inclusive dos nossos candidatos que se apresentam no momento. A necessidade de mais equipamentos, né, avançar em ciência e tecnologia, né, aumentar o efetivo de sempre a resolução dos, né, problemas pela ponta errada. Né? Pela ponta errada e pela violência. Né? Quando deveria encaminhar esse jovem, né, através de um processo de recuperação, que se faz a recuperação, fazer a inserção dele, né, num processo, faz a recuperação, insere, fazer a inserção dele num processo de mercado de trabalho, que ele precisa trabalhar, senão ele tem a recaída na questão da droga, né? E o governo não adota uma política de realmente proteção. Apesar de nós termos hoje a Polícia Federal, que se coloca todo mundo na televisão, fazendo realmente, digamos assim, cargas apropriadas aqui, né, principalmente de drogas, né, maconha, cocaína, etc., mas, na verdade, a gente nota o seguinte, não há uma política de âmbito nacional, né, protegendo, por exemplo, as nossas fronteiras, que deveria ser protegida, deveria ter um investimento maciço de proteção. Hoje tem uma ciência e tecnologia também para dar esse apoio logístico. A gente não nota essa política assim, nesse sentido, e não tem a política de recuperação desses jovens, né, através de quê? Da educação, da escola, né, dos elementos vitais, né? Então, a gente vê um jovem abandonado e sendo realmente alvo de tiro a todo momento. Isso é um crime. E a lei da maioridade penal é o maior crime que está querendo colocar. Como se o jovem fosse o responsável por essa situação de violência, né? Ele é um elemento marginalizado, né? Um elemento que perdeu todas as condições.
Então tem que haver uma política, digamos, oficial, desde o governo federal para o estadual e municipal, né? Fazer o cerco, realmente, né? As causas fundamentais, né? Bom, professor Arieste citou um ponto interessante que foi a questão do êxodo das pessoas do campo para a cidade. Isso gerou, naquele momento dos anos 70, ocupações urbanas, como foi a do Nova Esperança, e isso continuou ocorrendo mesmo depois desse êxodo, em outros momentos da política, como a questão do Parque Oeste e mais recentemente até mesmo a área ali do Jardim Novo Mundo que está ocupada. Isso parece marcar muito a história de Goiânia, essa questão da ocupação urbana por pessoas que se sentem excluídas desse processo, que precisam morar, que precisam viver e não têm um local. E em alguns pontos isso ou é vitorioso, como no caso do Nova Esperança, ou é rechaçado, como o caso do Parque Oeste Industrial. Como é que você entende essa Goiânia aí, com esse tanto de ocupações urbanas, esses movimentos mesmo pela moradia? Bom, então, é interessante notar que raramente eles são vitoriosos, né? A história de Goiânia é interessantíssima, né? Porque como todas as capitais criadas, né? Belo Horizonte, Brasília, e talvez Brasília seja o caso mais extremo, nunca se projeta a cidade pensando em quem vai construir ela, não é? Nós falamos no Pedro Ludovico como construtor da cidade de Goiânia. Nós falamos no Arão Reis, o engenheiro Arão Reis, como construtor de Belo Horizonte, ou Juscelino Kubitschek, e o Israel Pinheiro, como os construtores de Brasília. A minha pergunta é, quantas pedras o Ludovico levantou? Não é? Quantas paredes o Juscelino construiu em Brasília? Não é? A resposta é zero, né? Mas em nenhum momento, nessas três capitais, e especificamente em Goiânia, foram pensados os operários. Não é? Se você pega as fotos do período da construção de Goiânia, por exemplo, você não tem imagens que mostrem, que enfatizem a região onde os operários ficavam. Nós temos fotografias em que você percebe de algum modo ali o acampamento operário, às margens do Botafogo, né? Aquilo que hoje em dia é Vila Nova e Botafogo, é ali que ficavam acampados os operários, né? E em condições degradantes, né? Então, não foi pensado uma cidade em que, após a sua inauguração, por exemplo, em 42, esses operários, e aí eu não falo funcionários públicos, não, eu falo operários, em que esses operários construtores, eles pudessem ser alojados. Não foi pensado isso. Do mesmo jeito, nós pensamos hoje em dia esse processo de exclusão que ocorre em Goiânia, né? Ora, na medida que você não tem, e eu volto a enfatizar isso, né? Na medida que você não tem um poder público que consiga lidar com essas demandas, o que resta a uma boa parcela dessa população? Resta invadir determinadas regiões nobres da cidade, começar a lutar por moradias, não é? Então nós temos experiências de praças, de regiões que seria necessariamente pelo projeto, seriam do poder público, para o poder público implantar algum tipo de benfeitoria na região, e ela é ocupada. E eu falo isso de modo muito bem claro porque na minha infância, a minha família, na verdade, participou justamente de um movimento como esse, ocupando parte do setor universitário, não é? E a nossa luta naquela época era justamente por moradia e pela legalização da moradia. O que nós vemos no Nova Esperança, não é? O que nós vemos no Madre Germana, o que nós vemos agora na região do Novo Mundo, não é? É esse tipo de ação que tem que ser da comunidade
para ocupar determinada região. E aí a disputa não é necessariamente apenas por moradia, né? Nós tivemos um evento muito importante há alguns meses atrás, que é preciso lembrar, um movimento um movimento aqui próximo do shopping, Passeio das Águas, que tinha como objetivo impedir que a prefeitura loteasse, não é? Cedesse a empresas privadas uma região que era de proteção ambiental. Uma região que a prefeitura poderia construir um bosque, poderia construir uma área, não é, para a comunidade. A prefeitura preferiu muito mais abrir a possibilidade de uma região próxima do shopping ser vendida e arrematada pela iniciativa privada. Bom, professor, vai ter que interrompê-lo. Nosso tempo chegou ao fim e a gente continua com essa conversa no último bloco do Conexões. Não sai daí. Estamos de volta com o último bloco do Conexões, que hoje, mais uma vez, discute e celebra a cidade de Goiânia, que fez 81 anos. Bom, estão aqui conosco desde o primeiro bloco para falar sobre esse assunto, o professor Orieste Gomes e também o professor Cristiano Arraes. Bom, professor Orieste, como historiador também, geógrafo, como é que o senhor percebe a questão da conservação da memória e da história da nossa cidade? Nós temos um centro histórico que não foi preservado, a gente ainda percebe que não há uma política voltada para essa preservação, para uma manutenção de pelo menos parte desse passado, de uma cidade que foi planejada, né? A gente tem que examinar a realidade do Brasil, né? E, no caso aqui específico, a nossa realidade, né? Evidentemente, eu olho, por exemplo, eu tenho um olhar um pouco diferenciado em relação a Campinas, por ter sido a mãe de Goiânia, né? Então, a gente vai a Campinas hoje e vê aquela realidade caótica em todo sentido, né? Perdeu todas aquelas condições. E você vê uma Campinas paupérrima, né? Em bens culturais, né? Nós não temos mais nenhum cinema, chegamos a ter 6 cinemas em Campinas. Não temos um teatro, não temos centro de lazer, não tem bibliotecas, só tem aquela biblioteca, né? Né? E Campinas é a mãe de Goiânia em todo sentido, que ela ofereceu a Goiânia tudo, né? A partir não só da matéria-prima básica, né? Como também a mão de obra básica em todo sentido, tanto a qualificada e principalmente a operária, né? Eu sou de uma família operária. Eu fui marceneiro 12 anos. Depois trabalhei em mar de arroz. Então, Campinas ofereceu tudo. Então, a gente verifica o tanto nós não temos hoje lá, e a gente batalhou muito lá em Campinas, né, para se criar realmente uma memória, preservando a memória de Campinas, que seria a memória de Goiânia, em parte, né? Pelo menos a memória original de Goiânia, né? A partir de Campinas. Então, nós batalhamos muito para ter realmente uma casa, que era a casa da tia Georgeta, que ia ser transformada nesse centro cultural de preservação da memória. Isso não aconteceu, né? Porque as políticas públicas são assim, né? Na época era o Pedro Wilson, ele prometeu, chegou até a encarregar o secretário, né, para tomar iniciativa, mas aí logo em seguida ele perdeu também, vem a perda do mandato, né, quando termina o período. As coisas em nível de política são morosas aqui na nossa municipalidade, no nosso estado. Então a gente nota assim. Agora, tem coisas que foram feitas, né? O Museu da Imagem do Som é uma forma de manter a memória, né? Eu acho importante, né? O Museu Horácio Artiaga, eu cheguei a conhecer, foi meu professor Horácio Artiaga, conheci muito bem. Conheci o museu no início, quando ele tentou montar. Está a mesma coisa, está até menor, né?
em termos de peças, de objetos, etc. Então, a gente verifica realmente que há essa falta. Agora, houve a construção do Centro Oscar Niemeyer, né, que é um centro cultural e pode ser um centro de preservar essa memória também, né. A gente está ligado lá ao Instituto Histórico Geográfico, né, que é um instituto também que tem os seus 80 anos, né. Ele é desde 80 anos praticamente, um pouco mais. E falta as coisas mínimas para o Instituto, né? Não temos nenhuma verba, né? A dificuldade para manter o pagamento das coisas mínimas, né? Que é a iluminação, é isso, é água, é taxa de iluminação, né? Não há uma verba específica, né? A luta para se produzir a nossa revista é aquela luta, né? Então a gente verifica realmente que falta ainda uma política pública, né, que tem que ser pública, né, que seja abrangente, né, em termos de preservar essa memória que é fundamental. Porque se nós não preservar a memória, a gente vai passar para quem? Né? Nós temos que passar para os jovens. E você, professor, concorda com isso? Eu concordo. Eu acho que Goiânia, ao contrário de outras cidades, Goiânia tem uma dificuldade muito grande em lidar com o tema da preservação do seu patrimônio, preservação da sua memória, né? Nós temos, por exemplo, em Goiânia, o maior, o maior conjunto de prédios em Art Deco, né? Prédios públicos e particulares, principalmente na região, no caso de particulares, principalmente na região da Rua 20, né? Nós temos esse tipo de preservação desse patrimônio arquitetônico. Não existe uma política para preservação. Bom, o centro ele foi tombado, só que é isso, tombou, pronto, não é? E o que nós vemos é, por exemplo, então, as casas particulares sendo demolidas, casas belíssimas, não é? A da 24 que foi demolida no ano passado. Casas belíssimas, não é? Que são demolidas para que possa ser construído um estacionamento, não é? Bom, mas isso é muito específico, não é? Então não teria... E outras formas. Ora, nós temos também o mesmo problema nós enfrentamos quando nós pensamos nessa memória que está arquivada, né? Em que pese o trabalho belíssimo do MIS, que é realizado pelos funcionários do MIS, em que pese o trabalho belíssimo e fundamental que é realizado pelo Arquivo do Estado e por outras instituições de memórias, como da PUC, como do IHGG, em que pese isso, não existe um recurso específico, seja da Prefeitura, seja do Estado de Goiás, direcionado para a preservação dessa memória, não é? Acho que o Centro Cultural Oscar Niemeyer tem um papel nesse sentido fundamental, não é? O papel de mobilizar as pessoas, mobilizar opiniões para que a preservação da memória dessa cidade ela possa ser efetivada, não é? Mas essa preservação ela também não pode ficar localizada em nichos, porque acaba se tornando excludente, não é? Então eu tenho esses centros, mas esses centros, muito embora sejam abertos ao público, esses centros eles são excludentes na medida em que a população ela não percebe a sua utilidade, não é? Na medida que não percebe a sua utilidade, pouco valor ela tem, e nesse sentido pouco valor tem a memória, não é? A construção, a memória de Goiânia, pouco valor tem a própria cidade, né? Esses garotos, esses jovens, essa população não se sente vinculada à cidade, não é? Não se sente parte da cidade, não se sente cidadão, porque não se sente respeitado, porque não se sente excluído, não se sente parte dessa memória.
não é da cidade. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer, muito obrigada, professor Oreste, pela presença mais uma vez aqui no Conexões. Eu tenho um prazer imenso em contribuir com alguma coisa, né? Apesar da idade tá diminuindo, né? Diminuindo assim, do ponto de vista da própria existência, mas alguma coisa a gente contribui pela formação que a gente teve, né? Pela inserção desde o início da capital, praticamente, né? E a gente só lamenta realmente que o tempo é pouco, né? Tem muita coisa que Tem muito poderia mais coisa ser, para falar, né? nas gavetas, né? Que poderia ser. Mas muito abertas. obrigada, viu, professor? Tem um prazer imenso, Camila. Obrigada, professor, por ter vindo aqui. Espero que a gente possa contar com o senhor também outras vezes. Obrigado, eu agradeço pelo convite e estou sempre aberto ao diálogo e a uma conversa agradável, principalmente com o professor da estirpe, do professor Oreste. Mas você tem um irmão que você falou aí na metropolização. Tadeu é mestre nesse trabalho, viu, seu irmão? Não, tá certo. Muito bom. E você também pode contribuir com Conexões e ser um parceiro nosso através das redes sociais ou do e-mail do programa. E também pode assistir a todos os episódios que já foram produzidos no blog do Conexões. Eu te espero no próximo sábado, às 5h30 da tarde. Os horários alternativos são no domingo, às 9h15 da noite e na segunda-feira, às 8h15 da noite. Uma ótima semana para você.